Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 21. Atos 11, 21. Atos 11, 21. O texto diz assim: e a mão do Senhor era com eles. Eles quem? Os apóstolos, que levavam a palavra. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu. Número de quê? Gente, pessoas. Os apóstolos pregaram, muita gente acreditou, muita gente creu e se converteu ao Senhor. Fala comigo, converteu ao Senhor. Vamos ler o versículo todo juntos agora, 1, 2, 3 e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e... Só repete essa palavra comigo, diga converteu. Só as mulheres, converteu. Os homens, converteu. Hoje eu quero falar sobre 4 conversões que todos nós precisamos passar. Esse texto que acabamos de ler, ele fala de conversão de caminho. O que é converter? Olhe para cá. Não é mudar de religião. Converter é mudar de rota, é mudar de caminho, é mudar de direção. Esse texto fala que pessoas creram no Evangelho e se converteram a Deus. Ou seja, pessoas que estavam indo por caminhos tortuosos se converteram, mudaram de direção, de rota, de caminho e se converteram ao Senhor. Porém, escuta essa, porém, muitos acham que essa é a única conversão que a gente precisa passar, e hoje eu vou te mostrar que não. Existem pelo menos 4, pastor Diego, 4 conversões que todos nós precisamos passar depois que a gente se entrega a Deus, depois que a gente entrega a vida para Jesus, depois que a gente encontra o nosso Salvador. Todos nós precisamos passar por essas conversões. Lembrando que conversão é mudança de rota, é mudança de caminho, é mudança de direção. A conversão ao Senhor começa, diga começa, bem forte, começa. A conversão ao Senhor começa com a minha entrega a Deus, a entrega das minhas rotas, das minhas direções. E agora eu preciso permitir a Deus que continue no processo de conversão na minha vida. Até aqui tudo bem? Está claro, sim ou não, gente? Então eu quero te falar sobre a primeira conversão que nós precisamos passar depois que a gente entrega a vida para Deus. É a conversão de crenças. Escuta isso. Tem gente que está aqui, tem gente que está me assistindo agora, e você já entregou a sua vida para Deus, você é de Deus. Tem alguém de Deus aqui? Deixa eu ver. Porém, você ainda carrega crenças antigas, crenças que você trouxe da velha vida, e você está andando com Deus, acreditando em coisas que você acreditava na velha vida. Eu vou dar os exemplos. Tem gente que está dentro da igreja e ainda acredita em gnomo. E eu até entendo por que a pessoa acredita em gnomo. A erva é braba demais. Ou o chá é brabo. Irmão, gnomo não existe, só existe na cabeça dos malucos. E eu estou falando de maluco, o cara que está chapado de droga ou de chá de cogumelo. Então, tem gente que está dentro da igreja que ainda acredita em gnomo. Tem gente que acredita que existe saci pererê. Tem gente que acredita que existe mula sem cabeça. Tem gente que acredita, irmão, em signo. Ah, mas agora mexeu na ferida de muita gente. Você sabe o que é signo? Signo é astrologia. Signo
consulta aos astros. Você não sabia, mas isso para Deus é abominável. Por que, pastor, que Deus não aprova isso? Porque nós não temos que consultar estrelas, sol, lua, planeta. A gente tem que consultar essa palavra, é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que consultar profeta. Pergunta para o teu vizinho que signo que você é, pergunta para ele. Responde assim, ó, Jesus. Fala para ele, meu signo é Jesus. Ah, mas eu vou falar. Posso falar, gente? Sim ou não? Está lá no Instagram, serva de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E embaixo, capricorniana. E ainda, alguns ainda são mais ousados. Coloca assim, ó, cristã. E é QPM, marca a gente. E embaixo, câncer. Irmão, mas você sabe o que é isso? Olhe para cá, eu não estou te julgando. Eu estou te mostrando que você precisa converter suas crenças. Lá em Patos de Minas, eu fazia um programa de rádio. Era uma rádio secular, não era uma rádio evangélica. E eu fazia um programa de rádio. E aí eu sempre chegava um pouquinho mais cedo, pegava o finalzinho do programa anterior. E o final desse programa era a leitura do horóscopo. E aí eu sentava lá dentro da sala e ficava escutando. Não vou falar o nome do radialista, mas eu vou contar o milagre. Não vou contar o nome do santo, vou contar só o milagre. Aí ele lia o horóscopo. Ó, hoje você tem que sair de branco, de vermelho, de amarelo, porque você vai ter sorte no amor. Hoje você vai encontrar coisa nenhuma, irmão. A gente encontra é quando Deus está na frente, é quando a gente tem a bênção de Deus. E ele falou assim, ô pastor, ele falava para mim, pastor, tem gente que leva isso aqui tão a sério que fica esperando eu falar para sair de casa, para saber a cor da roupa que tem que sair, para saber com quem que tem que conversar. Olha que coisa séria. Só que o que eu quero contar de verdade é o seguinte: eu sou testemunha ocular disso que eu vou falar. Eu vi muitas vezes ele pegando jornal de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses e lendo horóscopo atrasado. Aí eu falava, mas peraí, isso aí não é de hoje não. Ele falava assim, e daí, pastor, o povo só quer ouvir. Irmão, é sério, nós precisamos passar por uma conversão de crenças. Estamos diante da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos diante da verdade e acreditando em conto da carochinha. Nós estamos diante da verdade, que salva, que cura, que liberta, que transforma. Mas nós estamos cheios de crenças da nossa velha vida. Gente que fica guardando um umbigo de menino, diz que não pode jogar fora. Irmão, joga essa carniça fora logo. E aquelas pessoas que dizem assim, não, tem que enterrar debaixo da roseira. Quem foi que te ensinou isso? Onde que você leu isso? Não, pastor, enterrar o meu umbigo numa fazenda, porque eu vou ser fazendeiro. Irmão, a pessoa só tem terra debaixo da unha. Irmão, que palhaçada. Onde que isso é crença? Aqui, isso é crença de velha vida. Cutuca o vizinho e fala assim, vai chegar em tu. E fala, vai chegar. Ah não, não posso falar isso aqui não. Pode, gente, ou não? Vocês são terríveis. Pastor, eu ainda tenho guardado o primeiro dente. Mas não é de lembrança, é porque não pode jogar fora. Ou então eu joguei em cima do telhado. Irmão, para que jogar dente no telhado? Onde que você aprendeu isso? Que tem que jogar dente? A fada, é porque tem a fada do dente. Quem aqui já viu fada? Se você viu, irmão, me procura aqui depois do culto. Eu preciso fazer uma oração mais forte por você. Nós precisamos tirar esse chá da sua vida. Ei, que guardar dente o quê? Guardar umbigo de menino o quê? Não, agora, escuta essa. E quando dá trovão que a pessoa fala assim, é São Pedro arredando os móveis no céu. São Pedro arredando, onde que está escrito isso? Ou eu fico imaginando, então, época de chuva, o coitado do São Pedro, mas muda móvel para lá, e muda móvel para lá, e muda para cá. É porque toda hora tem trovão. Você nunca leu a Bíblia, nem?
Você nunca leu, né? Porque está escrito que a voz do Senhor é como a voz de trovões. Irmão, quando você escutar um trovão, fala: olha Deus falando com o homem aí, ó. Olha a voz de Deus poderosa e infalível. Adora Ele aí, igreja viva. Aleluia. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Eu vou falar, posso, gente? Posso falar? A gente precisa converter dessas crenças. Eu fico imaginando, tem gente que pega a estátua de Santo Antônio e coloca de cabeça para baixo dentro da água para casar. Eu fico imaginando assim, gente, ô pessoa miserável que tem que afogar o Santo Antônio para alguém ter coragem de casar com ela. Eu fico imaginando a pessoa, olhe para mim, eu fico imaginando uma pessoa que faz uma obra de feitiçaria, de magia, paga um trabalho para colocar nome do homem na boca do sapo, para ver se alguém atolera essa mulher, essa bagaceira dessa mulher, porque ninguém quer ela, aí tem que fazer um trabalho para alguém aguentar ela. Irmão, olhe para cá, isso é sério, gente. Tem gente que afoga a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo dentro da água para ver se desencalha. Você conhece alguém que já fez isso? Eu conheço um monte. Crença, gente. Isso não é Bíblia. Isso não é vontade de Deus. E a gente tem que fazer a vontade de Deus. E os que acreditam que quebrar espelho dá azar? Coitado dos vidraceiros, já está com 700 anos de azar. Não quebrou 7 anos de azar agora. Aqui, ó. Não, olhe para cá. Olha você aqui, ó. Você aqui, ó. Fala alguma coisa perto dela, ela faz assim, ó. Bate na madeira. Ah, irmão, se tu tivesse fé na madeira da cruz, igual você tem fé de bater em madeira, porque a única madeira que eu tenho fé é na cruz de Cristo, que me salvou, que me livrou, que me blindou e mudou a minha história. Ah, dá glória a Deus aí, aplaude Ele aí. Posso falar, gente? A gente precisa converter. Tira logo esse trevo de 4 folhas de dentro da tua carteira. Esse pé de coelho que virou chaveiro para te dar sorte, que não está dando sorte de coisa nenhuma. E essa nota de $1 que você colocou para chamar dinheiro. Irmão, se fosse pelo menos uma de 100, mas de 1. Não, pastor, eu uso esse trevo aqui dentro para me dar sorte. A tua sorte é o Senhor. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, virou o cativeiro de Jó e mudou a história dele, e deu a ele o dobro. Irmão, você não precisa de trevo, de pé de coitado do coelho. Mataram o coelho para fazer chaveiro. Irmão, você não precisa disso. Você precisa de Deus, você precisa do céu, você precisa do Senhor. Fala comigo assim: Deus é a minha sorte. Não, eu tenho que entrar com o pé direito. Coitado, seu pé esquerdo não vale nada, não. Eu tenho que entrar com o pé direito. Tem gente que, e é superstição, tem que ser com o pé direito. Vou falar. Eu não podia não, mas vou falar. Comer peixe, não pode comer peixe na sexta-feira da paixão. É pecado. Onde? Ah, não pode comer carne, perdão. Era só para ver se você estava atento. Não pode comer carne na sexta-feira da paixão. Por quê? Quem que te ensinou isso? Que Bíblia? Mas tem gente dentro da igreja que na sexta-feira da paixão não come carne porque acha que é errado. Crença. Isso não existe. Vocês já viram aquele ditado assim, ó? Fulano está vendendo o peixe dele. Ah, não, ele está fazendo isso aí é porque ele quer vender o peixe dele. Vocês já viram esse ditado? Quem já escutou esse ditado? Que o fulano, o ciclano está vendendo o peixe dele. Irmão, esse negócio de peixe dia de sexta-feira e Semana Santa e Quaresma, esse negócio aí, isso aí surgiu de negócio, gente querendo vender o peixe. Aí eles conseguiram criar uma tradição de que naquela época não podia comer carne, tinha só comer peixe. Mas para que era? Para vender peixe, irmão. Era só isso. E aí tem gente que acha que se comer um pedaço de carne na sexta-feira da paixão, está pecando.
Mas é engraçado, ele não come carne na sexta-feira da paixão, mas come a vida dos outros com a língua desse tamanho no sábado, de aleluia. Mas na sexta-feira não pode comer carne, mas xinga o dia inteiro na quinta-feira, blasfema, vive uma vida de pecado, bebe cachaça até rolar no sábado, mas na sexta não pode comer carne. Pergunta para o teu vizinho se ele conhece alguém que precisa se converter dessa crença. Pergunta, conhece? Você conhece? Tem gente aí que não casou e não vai casar. Por quê? Porque varreram seu pé, passaram vassoura no seu pé. Aí, e tem gente lá, não passa não, misericórdia, passa. Pega a vassoura lá, Del. Pode passar. Irmão, pode passar, porque quem decidiu a minha vida sentimental foi o Senhor. Quem me abençoou foi o Senhor. Varra aí, Del, varra aí. Pode varrer, que vassoura que é essa? O que é isso, Del? Deixa eu varrer o seu também, vai lá. Cadê o solteiro aí? Cadê o solteiro? Não, pastor, não pode varrer o pé não, que se varreu num caso. Tu não casa porque tu é ruim. Tu não casa porque tu é chato. Ninguém te aguenta. Não é porque varreram o seu pé não, é porque tu é ruim. Tem alguém ouvindo isso aí? Diga glória a Deus. Está batendo, hein, pastor? Hoje só está batendo, hein? Eu tive 2 amigos de infância, o Bruno e o Daniel. A gente morava na mesma rua, crescemos juntos. E o Bruno era o mais velho, era o irmão mais velho do Daniel. Todo dia, quase todo dia, o Bruno batia no Daniel. O irmão mais velho batia no mais novo. Pergunta por quê? Porque o Daniel deixava o chinelo virado e o Bruno falava: você vai matar a mamãe, cara. Vocês acreditam que tem gente dentro da igreja que entregou a vida para Deus e que não deixa chinelo virado porque a mãe vai morrer? Tem um monte. Fala para o irmão: você precisa se converter. Fala para ele: você precisa se converter. Alguém já foi no velório de uma mulher que morreu de chinelo virado? O que é o causa da morte aí? O óbito está o que lá? Não, morreu porque o filho deixou o chinelo virado. Irmão, isso não existe, isso é crença. Isso é crença, gente. Isso é coisa que a gente ouviu dos antigos, que não conheciam Deus, que não sabia nada de Deus. E aí alguém surgiu, um comentário, uma história, um conto, uma fábula, folclore. E aí tem servo de Deus dentro da igreja invocado com isso, que eu não posso fazer isso, o Senhor te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Para de ficar colocando prisão na tua vida. Não pode passar debaixo de escada, porque se passar não cresce. Então deve ser por isso que eu não cresci. Quem disse que se passar debaixo de escada não cresce? Crescimento tem a ver com genética. Gente, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Diga amém. Se vê gato preto dá azar. Não é porque tu está longe de Deus. Não é coitado do gato não. Se vê na sexta-feira 13 o gato, ai. Lá na Índia, eles acreditam que se vê um rato branco vai dar sorte. Aí a gente olha isso, acha um absurdo. Mas aí a gente olha para a gente que está dentro da igreja, que se vê um gato preto na sexta-feira da paixão, sei lá, sexta-feira 13, né? Não, sexta-feira 13 não pode. Por que será que não pode o sexta-feira 13? Será que é por causa do 13 do PT? Não falei isso não. Desculpa. Aqui, escuta. Nós precisamos nos converter de crenças. Você conhece mais alguma que eu não falei aqui? Quê? Ah, meu Deus do céu. E os que andam com galinho de arruda? Não é Jesus que protege não, é o galho da arruda. Não é o sangue de Jesus, não é a palavra de Deus, não é o Espírito Santo, não são os anjos, é o galho da arruda que tira o mal olhado. Ah, verdade. Esses dias, Del, eu fui fazer uma visita e tinha uma vassoura atrás da porta. Eu fiquei sabendo hoje que eles queriam que eu fosse embora rápido.
pastor se coloca. Deixa eu te contar, o meu avô, meu saudoso avô, morreu convertido a Jesus, salvo. Só que antes disso, o meu avô era custoso, gente. Ele era adepto a todas as religiões. O meu avô era o seguinte: no domingo ele estava na igreja evangélica, na segunda ele estava na espírita, na terça ele estava na católica, na quarta ele estava na umbanda, na quinta ele estava em outro lugar, sei lá. Aí uma vez o meu avô foi para fazer uns trabalhos no mato, junto com os caras lá. Eu até sei o nome, mas não vou falar o nome. Junto com os camaradas. Aí eles foram lá fazer uns negócios no mato. O meu avô apanhou dos espíritos no meio do mato. O meu avô, eu vou falar, vocês me perdoam? O meu avô cagou na calça, de tanto que ele apanhou no mato. Sabe de quê? Espada de São Jorge. Ele contou para nós, na época que ele era vivo, ele contou que só via a espada, não via quem estava batendo. Pá! Mas disse que chegou todo retalhado em casa. E aí tem gente que coloca espada de São Jorge na porta de casa, diz que é para proteger a casa. Quem protege a tua casa é uma planta, é isso mesmo? Tua casa está guardada por uma planta, porque lá na minha casa, quem guarda é o Senhor. Quem guarda a minha casa são os anjos de Deus. Pergunta para o teu vizinho: quem é que está guardando a tua casa, irmão? Pergunta para ele: quem está guardando? Quem está? O que acontece? Se andar para trás morre? Então entendi, o Michael Jackson morreu foi disso. Se andar para trás morre. Irmãos, Pai, hoje gente não é de rir não, parece engraçado, mas é sério. Fala comigo assim: eu preciso me converter de crenças, coisas que você ouviu dos seus avós, dos antepassados, coisa que você leu, não tem nada a ver com Deus, e você está achando que isso vai mudar a tua vida, isso vai interferir na tua vida, e não vai. Sabe por quê? Porque o que muda a nossa vida de verdade é o que está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem alguém para adorar esse Deus aí, para celebrar Ele? Tem alguém para dar glória, para dizer aleluia? Celebre o Rei, essa palavra é digna. Aleluia. Fala comigo assim: conversão de crenças. Segunda conversão, agora eu vou mais rápido. Segunda conversão, a conversão de coração. Coração. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus e pede para Ele assim: eu te aceito, escreve meu nome no livro da vida, nós precisamos converter o coração. Como assim coração? Coloca aí para nós o Provérbios aí. Coloca aí. Provérbio 23, 26. Meu filho, dê-me o seu. O que Deus quer? O nosso? Me dê o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Deus quer o nosso coração, mas o que é coração? Eu vou arrancar meu coração e dar para... Não, olhe para cá. Coração é vontades. Coração, desejos. Coração, sonhos. Coração, paixões. Deus está dizendo: filho, filha, me dá seus desejos, me dá suas vontades, me dá suas paixões, me dá seus sonhos. Porque tem gente que vem para Jesus, vem para a igreja, começa a andar com Deus, mas está cheio de crença do passado e não deu o coração. Você ainda não deu seus sonhos, seus projetos para Deus. Você ainda não deu seus desejos para Deus. E aí que está o problema. Porque se não houver uma conversão, olhe para cá, se não houver uma conversão de coração, de vontade, quando é que nós vamos viver a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita. Mas se eu não der meu coração para Deus, como é que eu vou fazer a vontade dele? Se eu não converter do meu coração, eu sempre vou querer viver a minha vontade. Se eu não me converter do coração, eu sempre vou querer viver as minhas paixões, os meus desejos.
Eu sempre vou querer que seja do meu jeito, mas quando eu dou o coração, quando eu dou a alma, eu estou dando meus sonhos, meus desejos, minhas paixões, minhas vontades, e eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, porque ela é boa, agradável e perfeita. Então glória a Deus aí. Nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor, nossas vontades, desejos, nossos sonhos, nossas paixões. Precisamos entender que o reino dos céus tem que ser a nossa prioridade. Não é o que eu quero, não é a minha paixão, não é a minha vontade, é o reino. Quando a gente busca o reino, Deus acrescenta tudo. Mas qual que é o problema? Olhe para cá. Tem gente que não converteu de coração, não tem o reino, não buscou, não recebeu o reino, e está correndo atrás de suas vontades, está correndo atrás dos seus sonhos, está correndo atrás de suas paixões, está correndo atrás dos seus desejos, e está correndo rumo à infelicidade, à tristeza, à desilusão. É por isso que tem tanta gente desiludida, do jeito que a gente está vendo hoje. Tanta gente derrotada, fracassada, deprimida. Por quê? Porque não deu o coração para Deus, não deu a alma, não deu os sonhos, os projetos, não deu seus desejos, não deu suas paixões, não deu suas vontades. Nós precisamos hoje entregar o nosso coração para o nosso Deus. Quem está aqui comigo, diga: eu quero. Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Eu quero que o meu coração seja totalmente do Senhor. Por quê, pastor? Porque eu quero um coração novo, eu quero um espírito novo. O meu não presta, eu quero o que Ele tem para a minha vida. Tem alguém entendendo isso e recebendo? Diga amém. Fala comigo: converter o coração. Diga: converter crenças. Terceira conversão, vou falar 4. Terceira conversão, a conversão do bolso. Você sabia que tem gente que veio para Jesus, converteu de crenças, converteu de coração, mas não converteu de bolso? Pastor, eu amo quando o senhor fala da palavra, quando nos louvores, quando faz as orações, mas quando o senhor toca no assunto que vai mexer no meu bolso, eu não gosto. Por quê? Porque o bolso também precisa converter. Tem gente, irmãos, tem gente que está dentro da igreja, mas o bolso não é convertido. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, coloca aí para nós. Mateus 19, 21. Olha aí, ó. Tem gente que está andando com Deus, mas o bolso não é convertido. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus deu uma instrução. Isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus falando, não é pastor, não é apóstolo, é Jesus. Você quer? Então você tem que fazer isso. Jesus falou: eu vou mexer no teu bolso. Você precisa converter do bolso. Você já converteu de crença, você já converteu de coração, você tem que converter agora do bolso. Olha a resposta do rapaz, vamos lá, 22. Tendo porém o jovem ouvido essa palavra, e ele ouviu de Jesus, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Irmão, quando Jesus deu para ele uma instrução, ele vazou, ele foi embora. Ele deu as costas para Jesus e foi embora. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir hoje, porque a gente está no assunto. Os estudiosos, os teólogos acreditam que esse jovem perdeu o juízo depois disso aqui, a ponto de andar sem roupa na rua, andar nu. Ele ficou transtornado. Por quê? Porque ele recebeu uma instrução do Senhor Jesus, mas não quis converter. Existem pessoas dentro da igreja que o seu bolso não é convertido, o seu dinheiro não é para a glória de Deus, a sua empresa não é para a glória de Deus, o seu salário não é para a glória de Deus. Você canta, você fala disso, você gosta da Bíblia, você gosta de tudo, mas quando toca no seu bolso, você se ofende, você fica triste. Retirou-se triste. Tem gente que fica aqui, tem gente que não volta na igreja, porque Deus foi mexer no bolso dele. Nós precisamos passar por uma conversão de bolso e dizer: Deus, o meu dinheiro é para a tua glória, porque eu sei que tudo que eu tenho vem das tuas mãos, é o Senhor que me dá, é o Senhor que abriu a porta, o Senhor que me deu aquele trabalho, aquela empresa, o Senhor que me mandou o cliente, o Senhor proveu, então o que eu te dou vem da tua
sua mão. Fala, o meu dinheiro é para a glória de Deus. E olha, não se engane, a nossa escolha não é entre Deus e o diabo. A Bíblia não manda a gente escolher entre Deus e o diabo. Se fosse, estava muito fácil. A nossa escolha é entre Deus e o dinheiro. Coloca para mim aqui, não tinha pedido não, mas coloca aqui, ó. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Olha aí, ó. A nossa escolha é entre Deus e o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus. Está aqui, ó. A Bíblia está falando de Senhor, de servir, de ter um Deus. Eu não posso servir a Deus e o dinheiro. Ou eu sou de Deus ou eu sou do dinheiro. Não tem meio termo, irmão. Olhe para cá, escuta o que o Espírito Santo vai te dizer. Se você tem algum problema em relação a dinheiro na igreja, no reino de Deus, pode ser que você está escravizado por ele. Se você tem alguma dificuldade com dinheiro em relação à obra de Deus, pode ser que você está servindo dinheiro e não está percebendo, está achando que está servindo a Deus. Porque a gente precisa converter. Aquele jovem que chegou para Jesus e falou assim: mestre, o que eu preciso fazer? Jesus olhou para ele e falou assim: cara, só te falta uma coisa. Jesus viu que ele era servo do dinheiro e tentou libertar ele. Aquele menino tinha todas as qualidades boas, mas faltava isso. Ele não era convertido do bolso. Quando passamos a depender do altar, da promessa de Deus, e começamos a devolver a Deus o que é de Deus, o dízimo, a oferta, nós nos convertemos de bolso, de fato, ao Senhor. Quem está ouvindo isso, diga amém. Para terminar, quais conversões que a gente precisa passar? Crenças, o que mais? Coração, e agora? O que a gente acabou de ouvir? Bolso. Última, conversão aqui, ó. Mentalidade. Tem gente dentro da igreja, mas a cabeça é mundana. Tem gente que o corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Romanos 12, deixa eu te mostrar, a gente termina aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Olhe para mim. Onde que você busca padrão de vida para você? Onde que você encontra padrão? Padrão é modelo de conduta, de comportamento, de relacionamento para a tua vida. O texto está dizendo: você não pode se amoldar ao padrão desse mundo. Você não pode se conformar com esse mundo. Tem gente que está dentro da igreja, mas o padrão dele é mundano. Padrão de relacionamento mundano. Vamos fazer sexo, a gente não é casado, mas vamos dormir junto. Padrão mundano, isso é padrão mundo. Está tudo certo. Vamos curtir nossa vida. Tem gente que está dentro da igreja, mas qual que é o padrão dele? Vamos beber, vamos embriagar, vamos curtir, vamos festejar. Vamos para tudo quanto é tipo de festa que o mundo vai. Por quê? Porque o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. A pessoa veio, mas a mente não converteu. O padrão de relacionamento, o padrão de dinheiro é do mundo. Ó, cuidado, hein? Cuidado, dinheiro é a coisa mais importante. Dinheiro traz felicidade. Tem um monte de rico, bilionário, depressivo se matando. Se dinheiro fosse resposta para tudo, irmãos, os ricos não tinham problema. São os que mais têm problema. Aí a Bíblia vem e diz assim, ó: você não pode ter o padrão do mundo. O seu padrão não é mundo. O nosso padrão não é o mundo. Mas, olha o conselho: transformem-se pela renovação de quê? Fala assim, da minha mente. O que eu tenho que transformar? Diga, a minha mente. A nossa maneira de pensar. Nós temos que ser transformados. Você já percebeu que tem gente que está dentro da igreja, mas pensa igualzinho o mundano? Tem gente que vem para o culto, mas amanhã as tuas ideias são iguais à ideia do seu colega de trabalho que não teme a Deus. Ele fala contra Deus e você concorda com ele. Como assim?
Como é que a tua mente tem o mesmo padrão de quem está perdido? Transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu vou mudar? Converter de mente. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente converter a mente. Nós precisamos ter uma mente diferente da do mundo. A gente precisa passar por uma conversão de mentalidade. Tem gente que diz assim, ó: nossa, depois que você foi para aquela igreja, você mudou demais, você mudou sua maneira de falar, de pensar. Claro, porque antes eu tinha um padrão do mundo, agora eu tenho o padrão do céu, eu tenho o padrão de Jesus agora. Fala para o teu vizinho, você está mudado. E isso é muito bom. Diga glória a Deus. Você acha que a Bíblia não ensina a gente até no que pensar? Você acha que não? Claro que ensina. Filipenses 4:8, coloca aí, joga para nós no telão. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou louvor, ou algo de louvor. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Olha o que Paulo vai falar para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 2,14, olha aí, vamos terminar com esse versículo aqui, o último. O homem natural, não conhece Deus, é o homem da terra, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por que ele não aceita? Porque para ele é loucura. Eu fui na igreja, o pastor falou uns negócios, eu acho que o pastor é doido, ele é louco. Não é que eu sou louco, é porque a pessoa é natural. Ela não entende as coisas de Deus. Mas por que ela não entende? Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não consegue entender. Por isso que tem gente que vem, ouve a palavra, ouve a pregação, ouve a mensagem e acha que a gente está doido. Escuta um conselho, escuta uma direção. Esse pastor está doido? Esse pastor está dizendo aí que eu não posso ser igual às pessoas lá fora? Eu conheço muita gente boa, eu tenho muitos amigos bacanas. Pois é, seu amigo bacana está caminhando a passos largos para o inferno, e a tua vida está parecendo com a dele. É que coisa séria isso, né, gente? Versículo 15. Contudo, o homem espiritual, esse é o homem de Deus, a mulher de Deus, julga todas as coisas, entende todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Agora olha o 16 é o fechamento. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos terminar todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Nós, porém, nós temos o que, gente? Então coloca a mão assim na cabeça e fala: minha mente é o padrão de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Diga glória a Deus. Se a minha mente é a de Cristo, fala: eu penso como Ele, eu falo como Ele, as minhas atitudes são iguais, porque a minha mente é igual a de Jesus. Fica de pé no seu lugar.